A gente segue com a voz do povo, estamos ouvindo aí os pré-candidatos, né, para as eleições 2026 que já estão batendo as portas, já abre a janela partidária, né, para as modificações e etc. E é importante que a gente fale sobre isso neste momento, porque não vivemos fora do sistema, né? A gente precisa se adequar ao sistema e participar preferencialmente. E hoje o nosso convidado é o Leandro Damiani, que já está colocado como um pré-candidato ao Legislativo de Mato Grosso e oportunamente, inclusive, hoje para falar com a gente aqui sobre um encontro que o MDB realiza em nossa cidade, né, Damiani? Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar presente aqui na Sorriso FM. Bora então, vamos começar falando desse encontro hoje, Damiani. O que acontece em Sorriso, que recebe inclusive uma das integrantes de maior peso, eu diria, que do MDB aqui no estado, a de maior peso, né? Janaína Riva, deputada estadual, que cumpre uma agenda em Sorriso, né? Exatamente, a Janaína, mais uma vez, né, ela retorna aqui para Sorriso. Ela tem uma pauta, ela é deputada, né? É a única deputada estadual, né, que nós temos. Tem uma pauta muito forte aí em defesa da mulher, mas também ela tem uma pauta forte em defesa aí do agronegócio, né? A Janaína é conhecida aí por um trabalho forte em prol do agronegócio do Mato Grosso, e hoje ela estará aqui em Sorriso, né? Vai fazer algumas visitas, né? Temos uma visita aqui no hospital regional. A Janaína, que uma das suas bandeiras é a saúde pública também, né? Ela é muito forte na saúde pública. As emendas da Janaína, em torno de 80% das emendas da deputada Janaína são destinadas à saúde pública. Então ela investe muito na questão da saúde pública. Também nós vamos fazer uma visita aqui na delegacia. Nós temos uma delegada nova também, né? Antes era a delegada Jéssica. E hoje está em Várzea Grande. Ela já havia vindo antes, né, na época da delegada Jéssica, fez visita já para a delegada Jéssica, agora vai fazer uma visita aqui para a delegada nova. Até nós temos essa questão do feminicídio aqui no Mato Grosso, é muito forte, né, o nosso feminicídio. E então tem algumas visitas que a deputada Janaína vem fazer em Sorriso. E também, hoje à noite, nós teremos um encontro aqui do nosso MDB, né, para tratar o que vai ser aqui do MDB de Sorriso, né? Como é que vai caminhar o MDB de Sorriso e na nossa região nas eleições agora em 2026. O senhor é um dos nomes fortes, eu diria, do partido aqui em Sorriso. Qual é o seu pensamento em relação a esse caminho para o partido aqui visando essa eleição? Marlene, hoje o partido me coloca como pré-candidato a estadual, né? Em 2022 eu fui candidato estadual, né? Foram quase 25 mil votos, né? Faltou aí pouca coisa para eleger. E em 2024 eu vim aí numa eleição para prefeito municipal, né? Viemos aí numa disputa aí junto disputando com a Lei Fernandes, e agora venho aí com essa candidatura como pré-candidato a deputado estadual por Sorriso e por essa região, né? A nossa região, nós temos poucos deputados estaduais aqui nessa região, né? Se você pegar Sorriso, né, hoje Sorriso titular mesmo, nós não temos ninguém. Se você pegar Sinop tem mais de 100 mil eleitores, né? Sinop tem um deputado titular mesmo em Sinop, né, com 100 mil eleitores, né? Então a nossa região está carente. Então, e essa carência de deputados reflete muito na falta de serviços básicos, na falta de moradia para o povo, né? A gente tem moradia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né? A volta de recursos do FETAB para habitação, a falta de recursos aqui no interior, na nossa região, para a própria saúde pública, né? É uma coisa que eu sempre tenho falado. Hoje, quanto não custa pro município, eu falo pro próprio município de Sorriso, para manter, por exemplo, um paciente cai e quebra o braço. O município paga para esse paciente ficar aguardando o Estado chamar. O paciente às vezes fica aqui ele fica no hospital privado. Nós temos 2 hospitais privados, mais de R$400 por dia,
que o município paga o paciente ficar ali tomando soro até o Estado conseguir uma vaga. Tem paciente que fica mais de 15 dias ali aguardando internado. Esse mais de 15 dias já passa de R$6.000. Então isso gera um custo. Para quem? O custo é para o cidadão, o custo é para o trabalhador. Primeiro, aquela pessoa que tá lá, por exemplo, com o braço quebrado, ela vai ficar hospitalizada. Se é um trabalhador autônomo, quem é que vai colocar alimento e comida na casa desse trabalhador? Tem toda essa questão emocional. E além de tudo isso, é o teu dinheiro, Marlene, é o fruto do teu trabalho que mantém toda essa estrutura pública do município, que tem que sustentar tudo isso aí. Então, assim, precisa ter mais investimento em moradia, em saúde pública, em educação aqui no interior. E hoje, essa região, infelizmente, nós estamos carentes de deputados. Muito bem. E essa carência, o senhor já falou dos reflexos dela, porém, a dificuldade é quebrar essa barreira. Na última eleição, a gente acompanhou uma renovação quase zero na Assembleia Legislativa. Não valerá aí esse aumento de vagas para o próximo pleito ainda. Então ainda nós não. Vamos ter o risco de, novamente, 24 que lá estão, de repente, continuarem. O senhor hoje está suplente, né? Sorriso tem outro suplente, que é o Chuchu também. Porém, como o senhor já disse, não temos um que seja oficial. O deputado de Sorriso é fulano de tal, para se dizer. Não podemos dizer isso hoje. Como fazer para chegar lá? O MDB tem força para isso, na sua visão? Pretende se juntar com outros partidos para pegar essa região? Como é que o senhor vê essa costura aí? Marlene, eu vejo a questão do partido é fundamental para a eleição do deputado. A escolha adequada do partido. Exatamente, a questão de legenda. Se eu estivesse no MDB na eleição passada, eu era deputado sobrando 5.000 votos. Tem o Juca do Guaraná, ele é deputado pelo MDB, ele tem 20.000 votos. Né? Então a escolha do partido, para você ter uma ideia, o Juca do Guaraná, ele é deputado com 20.000 votos. O Gilberto, que é secretário de saúde aqui do estado de Mato Grosso, ele é suplente de deputado com 29.000 votos. Então, assim, a escolha do partido é fundamental para você eleger ou não eleger. Né? O MDB, ele é um partido que sempre vem aí pelo menos com 4 deputados eleitos. Né? Então, assim, ele tem nessa média de deputados, ele entrar com 20.000 votos. Então, assim, ele favorece o candidato. Então, foi uma escolha que eu fiz, a questão da escolha do MDB, pela facilidade também da legenda. Perfeito. Né? Porque tem que também ter a consciência que a legenda é muito importante para você se eleger. Posso perguntar ainda nesse aspecto, Leandro Damiani, Janaína Riva hoje pensa em subir nessa escala aí. Ela tem puxado voto, ela tem sido aí um nome forte para puxar voto para essa legenda eleger com menos volume os demais, né? O senhor entende isso? Isso. Como é que fica isso com ela, de repente, buscando aí uma vaga no Senado, que é o que tem sido, pelo menos no bastidor, anunciado? Nós temos alguns deputados que vão melhorar os votos. Né? A gente sabe que o partido perde um pouco de votos em relação à saída da Janaína, ela não vindo mais para estadual, mas ganha, por exemplo, com o Dr. João. O Dr. João elegeu com 24.000 e poucos votos. O Dr. João fez 100 e poucos votos a mais do que eu. O Dr. João vem agora pelo menos com 50.000 votos. Ele já vem para a terceira reeleição, é o primeiro secretário da Assembleia. O Dr. João está com um trabalho consolidado, está muito forte. O próprio Thiago Silva, que é deputado do MDB, foi candidato a prefeito de Rondonópolis, agora foi muito bem também. Então, os deputados que tem lá, eles crescem um pouco e aí conseguem essa perda dos votos da Janaína, vai distribuir para os demais. Vai distribuir para os demais. Para manter a legenda forte. Manter a legenda forte. Certo. E aí também entra outros candidatos que têm uma base boa de votos, né? Então isso acaba... o partido não perde com essa questão da Janaína saindo. É claro, se a Janaína continuasse, se ela viesse de novo para essa atual, mais fácil. A Janaína ia estourar de voto mais uma vez, né? Que a Janaína, ela é impressionante com a capacidade que ela tem. A atualização publicada agorinha, né, pela assessoria da gestão municipal em relação à Ponte do Corgão, é isso? Isso mesmo, o acesso à Ponte do Corgão na MT 560 está funcionando com sistema de pare e siga desde o início desta manhã. Preventivamente, o acesso será mantido desta forma, sem tempo determinado, para que a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Saneamento, a Cintra, possa reforçar o aterro no local, possibilitando a retirada do caminhão guincho que caiu no local em 20 de janeiro. A medida visa fortalecer a estrutura,
durante o período em que o acesso permanece no sistema Pare e Siga, outra possibilidade para os usuários do trecho Sorriso-Itapurá e vice-versa é optar pela via na proximidade do posto da Polícia Rodoviária Federal. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sorriso acompanha o trabalho. Que coisa, hein, gente? Olha, para ver, o caminhão então tá dentro do rio ainda. Primeiro tem que reforçar a base para depois instalar lá os guinchos que vão retirar este caminhão. Todo cuidado é pouco. Para quem perguntou aqui pelo Fala Cidadão, então, ponte do Corgão liberada, mas no sistema Pare e Siga. Ali pela imagem dá pra gente ter uma noção, né? Porque na terra, olha o tamanho do guincho que eles têm que utilizar e aí tem que fixar isso muito bem, de repente não dá firmeza e capaz de cair mais caminhão ainda. Então, melhor cuidar, né? Cair outros guinchos. Vamos com calma, né, moçada? E torcer para que essas situações, né, sejam melhoradas com uma infraestrutura mais adequada. Isso aqui, eu diria, Damiane, meio que reflete a nossa falta de representatividade de alguma forma, porque continuamos com pontilhões em vias como a MT-560, que é uma via claramente de escoamento de safra, de trazer alimentação para a cidade de Sorriso e de tantas outras tarefas. E se nós não somos representados nos órgãos aí, infelizmente, o Brasil está nesse sistema, né? Tem que ter lá alguém batendo na porta para pedir para a gente ser lembrado, para ser visto, né? Não tem como querer que tudo aconteça na forma da mágica com esse sistema. E olha que aqui é o maior produtor do Brasil. Pois é, e a gente vê isso aí, pontilhão, basicamente. E o maior arrecadador contribuindo o FETAB. Pois é. Sorriso, né? FETAB que deveria destinar recurso para isso, para botar uma ponte decente num lugar como esse. Exatamente. Quanto tempo de transtorno nós já estamos vivendo aí. Enfim, voltamos para nossa pauta, que é a política e não deixa de ser, porque olha a situação ali. Tá na imagem, para quem quer ver a precariedade, o risco que é cruzar um pontilhão daquele ali. É um por vez que passa, não tem como, né? Porque não é uma ponte exatamente, é um pranchão, né, que foi colocado ali numa ponte de madeira meio que improvisada, talvez para um sítiozinho isso aí dê certo. Agora, para uma via de escoamento, né, Damiane? Falta muito de estrutura ali. E aí, temos que arrumar recurso para isso. Exatamente. É uma das situações, enfim, vamos em frente. O senhor disse que o partido lhe quer, Damiane, como temos que dizer, pré-candidato por enquanto, mas por que o senhor quer disputar isso? Porque eu conheço a nossa realidade, eu conheço o sentimento da população. Eu falo que a política, antes de qualquer coisa, ela tem que ser a voz da sociedade. O político, ele tem que estar ali representando o sentimento da população. Não é simplesmente por ego, não é simplesmente por status, não é simplesmente porque eu represento a esquerda, ou porque eu represento a direita, ou porque eu sou centro. Não, a política ela tem que ser voltada para a sociedade. E hoje nós estamos num país que a ideologia, nós temos infelizmente uns grupos ficam se atacando muito e de certa forma aquele trabalhador ele tem que acordar cedo, fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa à noite e ele não vê no dia a dia, na prática, resultado que vai melhorar a vida dele. Às vezes ele chega em casa à noite, o filho está com febre, leva para consultar, não tem um médico especialista para atender ele. Ou às vezes ele quer que o filho vá para a escola, não tem um transporte escolar adequado. O seu filho mora no interior, não tem um ônibus com ar-condicionado, tem que botar num ônibus cheio de pó, poeira e tudo mais. Às vezes vai trabalhar, quando volta, a sua casa foi furtada durante o dia, né? Então, o político, ele tem que ser o representante da sociedade que realmente está no seio da sociedade, não acima disso. Muito bem. Eu acho que a ideologia é importante, a pessoa tem que ter, sim, a sua motivação ideológica, mas ela tem que, antes de tudo isso, tem que entender que ela está ali representando aquele trabalhador, porque o que é o gestor público? É a pessoa que está ali representando alguém. Quem é esse alguém? É a pessoa que trabalha o dia inteiro, que rala o dia inteiro, que produz o dia inteiro e do seu labor, do seu suor, é o que sustenta toda a máquina pública. Muito bem, nós temos alguns percalços pelos caminhos aí, o senhor é testemunha disso, porque foi candidato na última eleição geral aqui, há 4 anos atrás. Queria que o senhor falasse um pouco do seu desempenho e da questão envolvendo aí. São várias as pré-candidaturas já anunciadas
anunciadas aqui para Sorriso. E como lidar com isto na sua visão? Por que Sorriso hoje está sem representante? Marlene, são várias situações. Primeira coisa, a dificuldade, muitas pessoas que têm condições, que têm competência, também poderiam aí ser candidato a deputado estadual, ser candidato a deputado federal, vir aí como senador ou até suplente de senador, às vezes tem que colocar o nome para isso. Uhum. Não é fácil você abrir mão, às vezes, da sua vida privada, da sua família e colocar o nome para vir para exercer a função pública. Uhum. Né? Muitas pessoas, aqui em Sorriso, tem muitas pessoas com extremas condições para isso, pessoas que viajam, que conhecem bem a nossa realidade, mas que não têm essa disposição. Né? Eu já venho nessa caminhada, eu tive a oportunidade de estar como vereador por 2 mandatos, né? Me elegi a primeira vez, fui o 4º mais votado, vim para a reeleição, tive a felicidade de me tornar o vereador mais votado da história de Sorriso. Até então, nunca um vereador havia chegado nos 3.000 votos, né? Fiz 3.340 votos. Então, isso mostra que a população aprovou o nosso trabalho, mostra que da forma que nós estávamos vindo, era a forma que a sociedade queria. Né? Então, é dessa forma que eu quero continuar trabalhando. Né, mostrando para a sociedade, embora muitas pessoas falem assim, a política não tem solução. A política tem solução, sim. Mas a sociedade tem que participar, Marlene. Na última eleição para deputado, Sorriso tinha 66 mil eleitores. Deve aumentar um tiquinho isso. Hoje tem 72. Uhum. Naquela oportunidade, os candidatos de Sorriso, eram 6, obtiveram 35 mil votos. Você acredita que 35 mil votos foram para os candidatos de Sorriso? Para os candidatos de fora, mais as pessoas que não foram votar, somaram 31 mil votos. Foi praticamente quase a mesma proporção. 50% quase isso, tu entendeu? Para mim faltou 1.000 e poucos votos, faltou mais uns votos para o Chuchu. Então, entre as pessoas que não votaram e os que votaram para os de fora, dava para ter eleito 2 candidatos de Sorriso. Isso são números reais da última eleição. Lá publicado para quem quiser conferir. Entendeu, Marlene? Então, assim, a gente precisa entender que é importante a população votar. Na eleição de 2022 para deputado, 277 candidatos a deputado estadual fizeram voto em Sorriso. 277 candidatos a deputado estadual fizeram um voto em Sorriso. O senhor acha que é hora de sermos bairristas, então? Marlene, então, assim, o que a sociedade quer? O que a população quer? Entendeu? Então, assim, então, foram 35 mil votos para os de Sorriso. Entre os que votaram para os candidatos de fora e mais os eleitores que não foram votar, somaram 31 mil votos, foi quase a mesma proporção. Né? Então, assim, a gente precisa entender o que tem muito candidato em Sorriso. Ok, tinha 6, mas assim, para mim faltou 1.000 e poucos votos. Foi 31 mil votos desperdiçados, Marlene. Se 1.000 daqueles votassem qualquer um dos outros aqui. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender também essa dinâmica aí, né? Precisa pensar. Nós temos daqui para a eleição ainda um bom tempo. Hoje eu não tenho muito tempo mais com o senhor aqui, que já tem outra entrevista para daqui a pouco, Damiani, mas não faltará oportunidade. Nós vamos fazendo esse rodízio com os pré-candidatos aqui para falar sobre, e porque eu também penso, e eu acredito que quem tem bom senso sabe que sem representante, não adianta fingir que o sistema é diferente. O sistema é esse, né? Se eu sou do sudeste do estado, eu vou puxar a sardinha pro meu assado lá no sudeste, porque é lá que eu vou buscar maior volume de voto. É assim que acontece. Né? E assim também, eu falo que eu sou pré-candidato aqui por essa região. Uhum. É por essa, porque não adianta querer abraçar o estado inteiro, porque depois como é que tu vai levar recurso e emenda pro estado inteiro? Uhum. E aí tu não consegue ajudar ninguém. Então, assim, é que nem o doutor Eugênio, ele é lá de Água Boa. Ele fala, eu sou o deputado do Araguaia. Uhum. Então, ele é do Araguaia, ele vai levar recurso e emenda lá pro Araguaia. Pois então, assim, eu sou pré-candidato por essa região, Marlene. Sem esquecermos que o direito ao voto é de livre escolha e secreto, inclusive, mas o pensamento, cada um deve fazer a sua reflexão. Aqui tem muita gente mandando opiniões, dizendo que a política e os políticos é que deveriam fazer essa seleção antes da eleição, escolher 1 ou 2, mas o senhor mesmo acabou de dizer que não foi isso que impediu de termos aí um representante na última eleição, né? Se olhar nos números,
Eu falo assim, se o problema for o Damiani, o problema é o Damiani, eu falei, não tenho problema não ser candidato. Aham. Entendeu? Agora, as pessoas que não votam em mim, Marlene, elas vão querer votar no outro, ou vão falar, o meu voto eu votaria pro Damiano não é, eu vou votar para um de fora. Não sei, a gente tem que ouvir o povo. Nós temos aí, que nem você falou, a convenção é em agosto, até agosto, para ouvir, saber qual é a intenção do povo. Se não for, vota em quem? Entendeu? Não tem problema nenhum. Nós temos que buscar o melhor para Sorriso. Qual é o melhor caminho para Sorriso? Eu estou de acordo com isso. Eu quero que Sorriso tenha uma saúde de qualidade. Nós temos 10 leitos de UTI há quantos anos? Desde quando abriu o hospital regional, quando colocaram 10 leitos de UTI, de lá para cá, nunca aumentou, Marlene. Nunca aumentou. O que aumenta é a fila zero lá, né? A fila de vaga zero. Exatamente. Lá na UPA, desculpa, mas é verdade. Damiani, eu preciso encerrar com o senhor, mas só reforça então rapidinho o local de encontro, se for público hoje, não sei. É público, não. A gente vai ser uma reunião simples, uma reunião pequena para nós conversar um pouco. Fica ali na chácara A Cabana, fica ali atrás, próximo da ponte do Lira, atrás do bairro Fraternidade ali. Quem quiser falar de política com o MDB pode comparecer. Se alguém quiser mais informação, pode me chamar no zap aqui que eu mando a localização, é no 66999788982. Vou repetir, é 66999788982. Eu perdi a eleição para prefeito, mas eu não troquei meu número de telefone, Marlene. Tá certo. Muito obrigada, Damiani. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.